isso. Mas enfim, cada um fala um pouquinho e a gente abre para as perguntas, ok? Bem, boa noite a todas e a todas. Eu quero primeiramente parabenizar a organização desse evento e a importância também da UF estar aqui na Resistência, a gente como professor, a gente como funcionário, a gente como estudante. Estamos vendo o que tem sido feito com a universidade pública, né, nos últimos dias, nos últimos meses, depois do golpe de 2016. Então, diante desse caos da universidade, a gente encontra aqui um espaço ainda para a gente respirar e para a gente poder se unir e unir cada vez mais. Então, é nesse sentido que, primeiramente, a gente tem que parabenizar esse evento e parabenizar esse espaço que a gente tem aqui dentro e lutar muito por ele, porque a cada dia a gente vai ter que lutar cada vez mais pela universidade pública, gratuita e de qualidade. Isso daí é um ponto pacífico para a gente, e é um ponto de honra e de luta para a gente tem mesmo que construir esse caminho, né? E é assim que a gente vai construir, eu acredito muito na força desse movimento nosso. O que vem para frente, assim, pelo que a gente tem visto, vai ser um cenário, está sendo já, né? Mas o que ainda está por vir não vai ser nada bom. Então a gente vai ter que ficar muito nessa força nossa. Bem, eu sou da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais, milito no grupo há 14 anos e, além de ser professora do Departamento de Sociologia aqui, eu estou aqui também como membro da diretoria de um grupo de resistência à tortura que foi criado em 1985 e que desde 1985 luta arduamente para que uma outra memória seja contada no nosso país, né? E a gente vendo assim essa história e vendo mãe, vó, né? Vó de tantos filhos, mãe de tantos, claro, acho que nenhum de nós aqui atuou, né? Nossas mães, nossos pais, nossos tios, nossos padrinhos, enfim, nossos parentes lutaram bravamente contra essa ditadura empresarial militar que iniciou em 1964, assim como até hoje ainda continuamos lutando, né? Porque a gente ainda não teve no nosso país o que a gente pode chamar de democracia, de fato, né? A gente ainda não teve, a gente está lutando ainda. Quando fala, e a transição? Bem, a transição significa que finalizou lá do outro lado. Transição para onde, né? Nós estamos em processo de transição, é uma transição longa que a gente está vivendo no nosso país. E quando a gente pensa nessas pessoas desse filme, é bom a gente lembrar que a ditadura não prejudicou só essas pessoas, né? A ditadura atingiu toda a sociedade, de ponta a ponta da sociedade, né? Desde as classes populares até a classe média, estudantes, intelectuais. Então, ela se estende. Nos 3 primeiros meses do golpe, as informações oficiais que nós temos aqui no Brasil é que 50 mil pessoas, nos 6 primeiros meses do golpe, 50 mil inquéritos, né, contra inquéritos policiais militares, a gente chama de IPMs, contra 50 mil pessoas. Então não foi uma ditadura branda, como se falou por algum tempo, né? Nossos arquivos, os arquivos da ditadura, do Exército, Marinha e Aeronáutica, permanecem fechados. Então é uma luta nossa a abertura desses arquivos. E é importantíssimo que se abra esses arquivos,
né? A lei de anistia ainda permanece interpretada como um crime conexo pelo Superior Tribunal Federal. Então a gente ainda tem lutas da década de 80, lutas ainda históricas que a gente ainda tem que fazer. Nos currículos escolares, e eu estou vendo aqui vários estudantes, não se estuda isso. Eu tenho um filho de 18, eu tenho um de 17, um de 18, né, dos menores. Tenho uma de 26, mas eu tenho uma um de 17 e um de 18, estudam em colégios bons, claro, né? CAP da UFRJ, escola técnica, colégios públicos, mas, né, num nível bom de disputa aí para poder fazer um Enem e tal. E quando você vê que até em colégios considerados mais à esquerda, minha mais velha estudou no Pedro II, e em todos eles eu tinha que chegar e falar, olha só, milagre econômico não era isso não. Dá para mudar aqui o que está sendo falado aqui no livro? Dá para mudar? Dá para dizer quais eram os movimentos que tinham na ditadura? Quais eram, por que se lutava? Qual foi o motivo da luta? Reforma agrária, reforma política, reforma econômica, reforma fiscal, reforma universitária, eram essas as pautas, né? E quando a gente olha aí 55 anos depois, essas pautas permanecem, né? Então, o motivo da luta, isso não é colocado. O que os livros didáticos colocam muito são a sequência dos presidentes, as grandes obras e o milagre econômico, com exceções, claro, mas assim, o que está no livro. Então, nem esse conteúdo sobre a ditadura ainda foi devidamente trabalhado dentro das escolas. E isso é um fato que também impede que as novas gerações tenham um entendimento do que foi aquele período, né? Quando a gente olha essa trajetória da nossa sociedade, o quanto se produziu de silêncio e de esquecimento dentro dessa memória, porque a memória é composta de silêncio e de esquecimento, né? Você seleciona aquilo que se quer contar e você silencia ou esquece aquilo que não se quer contar. Então, são um dos componentes da memória. Eu trabalho com teoria da memória na universidade, né? A minha pesquisa. E aí você encontra o Michel Pollack, que tem um texto disponível na internet chamado Memória, Esquecimento e Silêncio. E ali você identifica a composição da memória. Então, ela é feita de silêncio, ou seja, daquilo que se aniquila completamente para as próximas gerações, que impede qualquer conteúdo sobre aquilo, e de esquecimento, alguma coisa que está em parte latente e que despertado pode chegar até a sociedade. Então, a memória é um campo político, a memória é um campo de poder. Então, a quem interessa o silêncio e o esquecimento sobre o que de fato aconteceu naquele período. Tem alguns pontos também da produção de esquecimento, né? E que são muito importantes, que a sociedade estude também, que a sociedade que não fique só dentro da universidade, que seja também colocado para fora, né, das nossas paredes, grupos que foram, em parte, silenciados. Por exemplo, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento indígena, tudo isso, né, o movimento de mulheres, o movimento camponês, tudo isso são questões ainda que a gente precisa ver de fato, olhar e analisar, estudar mais e ver o que de arquivo a gente tem de aberto sobre isso. Eu acho que esse é o momento, essa é a minha última mensagem, eu acho que esse é o momento da gente entender que esse Estado não vai levar nossa tristeza. Nós ainda vamos conseguir vencer. Agora, a gente só vai vencer na medida em que a gente entender que esse momento é passageiro e que o que a gente precisa nesse momento é de força e de alegria. Só isso.
Boa noite a todas e todos. Eu sou Ramires Beltrão do Vale, sou advogado, militante em direitos humanos. Hoje estou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Estado aqui do Rio. Sou militante e assessor jurídico do Grupo Tortura Nunca Mais, onde minha querida companheira Joana acompanha a diretoria. Queria agradecer o convite, queria parabenizar esse espaço, essa resistência. Eu não conhecia, realmente não conhecia, fiquei muito surpreso de um espaço tão bacana e essa turma com tanto vigor, né? É um ato de resistência fazer um movimento como esse. Queria agradecer a Suzana, agradecer mesmo. Eu fiquei muito emocionado, ver algumas risadas ali, né? As companheiras ali conseguem trazer uma ternura, né? Até uma alegria em relatos absolutamente apavorantes, né? E o agradecimento ao filme também por razões muito pessoais. Eu sou filho de presos políticos, eu sou filho de Romildo Maranhão do Vale, Sônia Maria de Arruda Beltrão, foram presos em Pernambuco, no doicode de lá, passaram quase um ano, 9 meses presos, né? O meu pai uma das figuras que lá em 85 ajudou a construir o Grupo Tortura Nunca Mais aqui no Rio de Janeiro. E o Grupo Tortura Nunca Mais eu sempre tive uma relação muito familiar mesmo, né? Eu era muito garoto e era levado pelos meus pais para as atividades, né? E sem entender muito aquilo, né? Eu nasci em 76, ainda no finalzinho da ditadura. E eu carrego o nome, carrego a homenagem a meu tio Ramires Maranhão do Vale, assassinado pela ditadura em 72, militante do PCBR, e hoje um desaparecido político. Eu costumo levar, e eu acho importante, esse aqui é meu tio. Esse aqui é o Ramires Maranhão do Vale. Talvez a razão principal que o meu pai se engajou junto ao Grupo Tortura Nunca Mais para buscar o paradeiro. E luta essa que eu estou tentando de forma muito disciplinada, mas não tão poderosa como o meu pai fez nas décadas atrás, tento dar continuidade. Mas, efetivamente, o golpe, a ditadura, foi uma atividade de homem, machista, patriarcal, né? Escarcerária, né? Enfim, né? Mas eu não me recordo de atos de tortura praticados por mulher. No Chile teve. No Chile, né? Certamente tem casos, né? Certamente tem casos, mas os relatos que me chegaram mais diretamente colocam sempre a questão de subjugar a mulher, né? E o filme também traz esse aspecto quando coloca a mulher quase como, historicamente, como secundária em termos de luta, né? A mulher menstrua e tal. Che já falava isso lá na Revolução Cubana, né? O homem na frente, a mulher em segundo plano, dando apoio e resistência. Marighella já avançou um pouquinho, já avançou bastante, né? Que ele falava que quando a mulher vai à luta, a família toda vai atrás, ela carrega todo mundo, né? E luta é um substantivo feminino, né? Me sinto pouco à vontade, inclusive, eu sou homem, né? Mas eu faço essa leitura como filho. E curioso, hoje eu sou pai de 2 crianças, né? Um rapaz já um jovem, né? Recém-universitário, de uma menina, Anitta Liberdade, Boris Vian e Anitta Liberdade.
E quando eu vejo essas mulheres, né, e aí eu vejo a minha mãe, as companheiras da minha mãe que ficaram lá no Bom Pastor, né, naquele momento eu ouvi um pouco disso, né? Mas sobre essa questão que a Joana colocou muito bem, e a Vitória, na semana passada, botou muito bem na ABI, a gente fez uma atividade muito bonita, com todas as linhas políticas possíveis, né? Convidamos todos os segmentos, né? Em resposta, né? aos ataques cotidianos, né? Eu fico muito feliz de estar aqui na UF, inclusive. Tenho um grande respeito aqui pelo Diretório Central Acadêmico, que tem o nome do Fernando Santa Cruz, a figura atacada, vilipendiada pelo presidente da República, né? Por quem mais? E, bem na verdade, para além da anistia empurrada, né? Para além da anistia colocada, cômoda para os torturadores, houve, né, eu falo aqui como militante partidário, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, tenho grande estima à presidenta Dilma, grande. Agora, e repetindo a fala da Vitória, nenhum governo civil, nenhum deles, né, seja do Fernando Henrique, seja do meu partido, conseguiu avançar nessa temática. Né? A gente, não, até hoje, por incrível que pareça, a gente ultrapassou 3 governos e meio, digamos assim, de governo de esquerda, coloquemos assim, né? dentro de uma leitura talvez até bastante abrangente, mas a gente não conseguiu abrir os arquivos militares. E essa fatura ia chegar. Né? A fatura ia chegar quando a gente se colocou, né, no final da fila da América Latina. O Brasil hoje ocupa um posto constrangedor. Todos os parceiros da Operação Condor conseguiu, de uma forma ou de outra, né, levar a julgamento, levar general ao cárcere. A gente, uma anistia, está tudo certo, o barco que segue, vamos tratar de uma compensação dessa forma. Mas até hoje, né, a gente não avançou nesse aspecto, e isso é muito grave. Isso é muito grave, né, porque a luta do meu pai foi travada, o meu avô faleceu e ainda não conseguiu, sem descobrir o paradeiro do filho. E as coisas são muito grotescas do ponto de vista de arquivo, de justiça, né? Memória, verdade e justiça. Né? A gente não chegou. A gente luta por memória, verdade, ainda não. Justiça, eu espero que a minha filha veja, porque eu costumo ser muito otimista e as últimas porradas tem doído bastante, mas eu não consigo ver a curto prazo alguma coisa que reverta. Né? Talvez movimentos como esses aqui são muito importantes, multiplicadores. Agora, e as coisas passam muito despercebidas. Eu, por exemplo, puxei uma notícia que agora de setembro, foi noticiado pelo Guilherme Amado da revista Época, né? Quem diria, revista Época, essa revista comunista, que talvez boa parte deva saber quem é famigerado Cabo Anselmo. Cabo Anselmo, para quem não conhece, é uma figura que é o chamado cachorro, né? No linguajar da militância da década de 70, né? Que jogou para os dois lados. Se infiltrou na militância em Pernambuco e entregou a sua companheira grávida, Soledade Barrete. Grávida,
Ela foi morta, grávida do seu próprio filho. Cabo Anselmo torturou a minha mãe. A minha mãe, em 14 de março de 2003, foi o primeiro depoimento à Comissão da Verdade que atestou isso. Ele torturou pessoalmente a minha mãe. E essa semana, e o começo do mês agora, a gente, né, entrou Fernando Henrique, Lula, antes Collor, né, que eu esqueci até do Collor, enfim, entrou governos civis. E essa semana, o pessoal da época descobriu que até hoje, foi cedido, no início dos anos 80, uma residência oficial, né, um imóvel funcional para o Cabo Anselmo, bancado por nós. Isso atravessou todos os governos civis, né, e está hoje. O cara aqui era para estar preso, era para estar pagando pelos seus. Hoje ele está aí, fazendo palestra, disputando aqui com a gente, nessa guerra de narrativa, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Eu realmente, já que a gente, um filme tratado de mulheres de luta, eu queria também trazer aqui o nome da Mércia Albuquerque, advogada, foi advogada dos meus pais, do meu avô. Eu acho que em Pernambuco, qualquer militante, boa parte, se não totalidade dos militantes políticos, passaram pelo carinho jurídico da Mércia Albuquerque. A Mércia foi que conseguiu trazer, nas suas indas e vindas do IML, DOPS, delegacia, conseguiu, em um dado momento, identificar a Soledade morta com seu feto ao seu pé, né, dentro do recipiente, do espaço ali que estava ali depositada. Então, a Soledade, uma dessas guerreiras que estava do lado de cada, do cárcere, né, que é bom trazer esses nomes, é bom registrar, mas, na verdade, essa questão de justiça, essa questão, estamos falando aqui citou aí o direito universal, a Declaração Universal de Direitos Humanos, estamos falando de 48. Há 15 dias atrás, eu me senti atingido como militante de direitos humanos, só concluir, desculpa, que o governador do Estado coloca na conta dos direitos humanos a chacina que ele mesmo impetra. Então, as coisas não são soltas, as coisas são interligadas e, desculpa, eu avancei, o assunto realmente é muito, muito cativante do ponto de vista de militância, mas a resistência é essa. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu agradeço o convite e a presença de todo mundo. Queria agradecer primeiro ao Paulo por ter aberto as portas do Cinearte UF. Como vocês viram no filme, todas as mulheres da torre, 98% eram universitárias quando foram presas e 80% se tornaram professoras. Acho isso tem um significado muito forte de estar aqui hoje. E eu quero agradecer ao público que ficou aqui. Muito obrigada, Paulo, de novo. Eu quero dar a voz para vocês. Vou abrir mão da minha fala, porque eu acho que isso aqui é um debate, né? E eu acho que vocês têm que participar. Então, quem tiver perguntas pode começar, pode comentários, críticas. Boa noite. Eu tenho uma angústia, assim, fazer uma pergunta bem direta sobre como instrumentalizar e como levar a gente a alguma ação efetiva. Vocês aqui estão trazendo a questão, né? Essas 3 mulheres do filme morreram. Nós vivemos num lugar onde não houve uma verdade de justiça, muito menos justiça. Então, a minha pergunta o que vocês vão fazer, tipo, botar legendas em outras línguas para que esse filme chegue em lugares fora do Brasil neste momento dessa conjuntura, já que antigamente a gente pensava, não, vamos lutar, vamos falar, mas agora estamos vivendo um momento que não é nem revisionismo, é negacionismo histórico, e nessa conjuntura parece uma ilusão de que vamos conseguir aqui resolver alguma coisa. Então, a minha pergunta isso vai chegar no sistema interamericano, na Corte de Costa Rica, ou na ONU, no Alto Comissariado de Direitos Humanos? Teve um tempo que Sérgio Verde de Mello estava lá, morreu em Bagdá, e agora teve um
gente conseguisse levar o Ariel Sharon para a justiça e não se conseguiu, o que a gente vai fazer para que esse filme e essa memória não se perca e essa dor não seja em vão? Então, qual é o recurso internacional que a gente vai tentar buscar para que não se consiga mais do mesmo, né? Vai passar mais tantos anos, mais tudo isso muita impunidade. Eu não tenho muita fé nem nessa influência internacional. Eu morei 5 anos na Palestina trabalhando como defensora de direitos humanos. Então, eu não tenho tanta ilusão de que o mundo vai salvar, porque o caso da Palestina é o caso mais notório de injustiça e uma causa mais justa que também ninguém deu no menor bola. Mas o que o Brasil vai fazer agora, para além de a gente debater e ficar chorando nossos filhos, o que de efetivo vai ser feito para que esse filme chegue a maior audiência possível, internacional, para que o Brasil seja envergonhado lá fora, para que alguma coisa seja feita? Se tem alguma coisa assim. Obrigada. A gente já fez, inclusive, esse filme passou por mais de 40 festivais. Ele está em cartaz no México, ele já ganhou prêmios na Argentina, no Uruguai, Líbano, mas aonde? França, a gente já foi umas 4 vezes, enfim. A gente está usando o filme... Oi? A gente está usando o filme como instrumento de luta e de memória brasileira. Mas eu acho assim, eu não sou tão... Eu tenho uma formação também em Direito Internacional e Direitos Humanos, mas eu não sou tão pessimista. Eu aprendi isso muito com as donzelas, assim, quando teve essa eleição agora recente, e que eu realmente paniquei, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp, e eu comecei a me lamentar, não é possível, não pode ter sido em vão tudo isso que aconteceu. E elas viraram para mim e falaram, por que você acha que você não tinha que lutar? Por que você acha que a sua geração não tinha que lutar? Então, acho que assim, a questão da democracia, né, plena, eu acho que ela é uma luta constante. Eu acho que quando você dá ao povo o poder de decisão, é muito revolucionário mesmo. Então, eu acho que é uma luta cotidiana. Claro, a gente está vivendo um momento realmente muito, muito inesperado por tudo que a gente viveu nos últimos anos, mas eu acho que a luta também dá sentido à nossa vida. Eu acho que é uma questão também da gente... eu, quando termino de ver o Torre, e aí do ponto de vista como espectadora mesmo, eu saio muito animada para lutar, sabe? Eu não vejo derrota. Eu vejo, claro, perderam pessoas, foram mortas, e por essas pessoas a gente tem que lutar. E pela Palestina a gente tem que lutar. O filme foi exibido no Líbano, numa plateia de mulheres, e eu falei, elas não vão entender nada do filme, é outra história. E elas vinham para mim e falaram, olha, tem muitas prisões. E às vezes nós mulheres nos prendemos em vários, numa religião, num casamento, enfim. Então eu acho que a missão desse filme também é de falar sobre sororidade, que é uma coisa que se fala muito, mas se pratica muito pouco. Que é isso, quando a gente se junta, e por mais que o esquema seja muito repressivo, por mais que seja numa prisão, a gente consegue transformar as coisas. Então eu estou acreditando muito nesse movimento de mulheres, e que, claro que os homens junto também, mas assim, é muito poderoso. Eu acho que a gente aqui está num espaço de uma universidade, e eu acho que não é ilusão achar que a gente realmente, como a própria professora, a gente vai vencer, elas venceram naquele processo, elas se tornaram pessoas muito interessantes e importantes para a história do Brasil, e acho que a gente tem que continuar nessa luta. É a nossa vez agora, sabe? É a nossa vez de arregaçar as mangas e ir, e com muita ternura, com muita delicadeza. É isso, eu não desisto da luta. Eu acho que a gente tem que seguir, e o filme vai seguir o caminho que ele tiver que seguir, e já está. A gente vai para a França agora, semana que vem, também mostrar o filme, com debates de vários especialistas, enfim. A França tem muito interesse nesse filme, e agora então, com este senhor que fala coisas realmente muito inapropriadas e ofensivas, o mundo está olhando para o Brasil. Então, a gente mostrar o que a gente está vivendo de novo, porque para mim a gente está vivendo de novo já. Quando você vê que a universidade, você vê que os direitos LGBTQI estão sendo dizimados, as próprias mulheres, a gente avançou um pouquinho e já vem essa repressão toda. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente pode. Cinema também é resistência e é luta também. Queria parabenizar a mesa. Suzana, queria te pedir assim, para você falar um pouco do processo do filme, como que você chegou nessa história, nessas donzelas, como é que foi o processo de pesquisa, como surgiu essa ideia de reconfiguração do espaço ali do
do presídio, de repente comentar alguma coisa a respeito de documentação mesmo, assim, disso, sabe? Se de repente vocês conhecem aí outros materiais mesmo de arquivo mesmo. Esse filme a gente demorou 7 anos para ficar pronto, né? A gente começou com uma pesquisa longa. Eu queria falar sobre a resistência feminina na ditadura militar, mas eu queria fazer um recorte também. Eu acho que a gente, quando quer falar muito de um tema amplo, a gente acaba esquecendo e deixando de falar de pessoas importantes. E eu não queria correr esse risco, por isso eu escolhi um lugar específico, que foi esse conjunto de celas femininas do Presídio Tiradentes, que é nominado, né, vulgarmente chamado de Torre das Donzelas, e eu fui pesquisar quem foram as mulheres que passaram por ali, o que elas faziam, o que elas estavam fazendo hoje. E aí foi uma obra do acaso, que a gente descobriu que uma era presidente da Comissão de Anistia, a outra era presidente da República, a outra era do Departamento de História da USP, a outra tinha criado uma escola incrível de ensino médio no interior de São Paulo. E eu falei, nossa, mas todas elas, de maneira geral, se tornaram pessoas, acho que não morreram, se tornaram mulheres muito incríveis e estão muito ativas até hoje. E isso me surpreendeu muito no sentido desse tempo que passa, né, e que as pessoas vão meio deixando a luta de lado, tipo, agora eu estou nesse lugar no mundo, agora é a sua vez. E elas estavam ainda no front. Eu falei, eu preciso entender o que aconteceu neste lugar. O que aconteceu na Torre das Donzelas, que era uma torre, exatamente, uma torre medieval. E aí eu comecei a fazer a pesquisa, foi muito difícil convencê-las a falar, como elas falaram, foram 50 anos de silêncio absoluto, porque realmente uma coisa que eu acho que a ditadura conseguiu foi silenciar as pessoas. Eu acho que grande parte do que a gente vive hoje vem desse silêncio, né? As pessoas não sabem, as pessoas negam, enfim. E aí fica uma geração inteira que é tomada por histórias, e é isso, por uma negação de algo que é muito concreto, né? São famílias dilaceradas em frangalhos, são vidas que não podem ter sido mortas indo embora em vão, assim. Então, e aí eu resolvi dizer assim, eu preciso mostrar o espírito daquele lugar. Então ele começa como um filme de memória, e quando a gente termina, na verdade é um filme sobre muito agora, sabe? Cada vez que eu exibo esse filme, ele está estreando agora, eu vejo muito mais a atualidade dele, e é muito triste isso, sabe? É um filme para ser um filme de memória, de passado, e é um filme de presente. Para você ter uma noção, a gente ganhou um prêmio da Petrobras de melhor filme na Mostra de São Paulo, e a gente não recebeu, porque o novo governo disse que não ia pagar. A gente teve que devolver dinheiro para um dos patrocinadores do filme, que era uma empresa pública, porque ele disse que esse filme não tem a ver com o alinhamento da comunicação nova dessa empresa. Então, assim, a censura, a perseguição política já está acontecendo. Então, assim, em vários espetáculos, as pessoas já estão sendo presas. Assim, eu não sei realmente o que a gente está esperando para dizer que estamos vivendo uma ditadura. São 8 meses de um governo que está desmoronando a educação. O pensamento crítico nesse país está indo para o ralo, e a gente está completamente inerte, sem força para reagir. Então, assim, eu acho que falta um pouco entrar dentro dessa Torre das Donzelas e fazer desse limão, não uma limonada, mas uma caipirinha, sei lá, que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. Não pode ser só para destruir, vamos ser alegre. Cara, a gente tem que ser forte, a verdade é essa, e essas mulheres estão aí. Você vai conversar com qualquer uma delas, elas falam, isso é o processo. Vocês têm que entrar agora e façam a parte de vocês na história. E acho que a gente passou muito tempo, e foram 50 anos, uma geração inteira, que, teoricamente, a gente vivia sob uma democracia, né? Que escondeu muita coisa da gente. E a gente ficou completamente despreparado. Mas eu acredito muito nessa nova geração, eu acredito muito na universidade, no pensamento crítico, na tua filha, Anitta Liberdade. Eu acredito muito nessas meninas que vão lá encarar os policiais. Então, assim, e a gente tem que estar junto, sabe? Não dá pra ficar, está tudo voltando de novo. Não sei, eu tenho um outro mood, assim, de vida, assim. Então, eu penso que a gente tem que ir pra frente. É difícil? Mas foi pra muita gente. Por que pra gente não pode ser? Entende? A Palestina lá, que a nossa amiga citou, vive em guerra há quantos anos? Eu acabei de ter ido no Líbano, que acabou uma guerra em 2006. A alegria, a força daquele povo, algo incrível.
Então, assim, a gente precisa aprender também com a dor, sabe? E acho que esse momento é um momento que a gente tem que se reinventar os nossos coletivos, quem vai andar junto com a gente, quem que a gente quer conversar, quem que a gente quer tomar chopp, e fazer tudo bastante, estratégico, porque a gente está vivendo um momento de guerra e de repressão profunda, né? E é isso. Desculpa, eu falo também muito. Tem uma frase ali muito interessante no filme, que é quando ela fala, eu não sou vítima. É fundamental, fundamental, não ser vítima. Porque a vítima é um lugar que te colocam, é um lugar que te impõe. Então, não ser vítima significa que você não tem diálogo com esse sistema opressor. Você não tem afinidade com isso, que eles não fizeram nada demais. Porque você permanece com a sua potência. Aí eu acho que é importante, mais do que nunca, a gente botar Spinoza como livro de cabeceira, sabe? Que é não ser vítima mesmo, e é construir em nós e no coletivo essa resistência, porque eu entendo essa como uma forma possível da gente sair. Mais alguma pergunta, gente? Comentário, crítica? Estamos aqui. Queria saber, assim, como é que foi... Eu já tinha assistido, né, no Festival do Rio ano passado, e a gente já deu a notícia hoje aí sobre a possibilidade de não haver o festival e tal. E queria ver como é que foi, assim, esse processo, já que você falou da questão do patrocínio e tal, se você pudesse falar alguma coisa da distribuição do filme, se você enfrentou algum tipo de dificuldade, se foi uma opção mesmo para o festival esperar esse tempo, de quase um ano, eu acho, imagino, não sei, não tenho muita noção, mas talvez seja para isso. E uma outra pergunta que não tem nada a ver, assim, como é que surgiu também essa ideia de usar as atrizes? Cara, eu não tinha respondido outra vez, a ideia do espaço, desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. Não, mas entrou no assunto. Não foi estratégia nenhuma, eu queria ter lançado logo depois do festival. A questão é o dinheiro parado, a gente ganha um prêmio da Ancine de distribuição e não recebe, da Petrobras e não recebe. A Ancine, como vocês sabem, desde o governo Temer tem trabalhado de uma morosidade impressionante, que tem, agora a gente hoje soube que o Marighella não vai ser lançado no dia 20 de novembro, como tinha programado. Então, assim, há toda uma estratégia de desidratar completamente o cinema, que é um lugar de pensamento crítico e de arte como forma de provocação e de crítica mesmo. Então, o filme foi prejudicado por esse sistema todo. A questão de recriar esse espaço é também uma questão de resistência, assim, porque o sistema de apagamento de memória ele é muito eficiente, né? A gente é um dos poucos países que não tem esses lugares, esses sítios de memória, né? Você vai no Chile, tem, no Uruguai tem, na Argentina tem, aqui não tem. E isso parece uma coisa qualquer, mas é uma coisa muito forte. Isso tem uma ligação concreta no resultado do que as gerações futuras pensam sobre a nossa história. E reerguer a torre era um momento assim, acho que o cinema pode trazer de volta esse espaço que tiraram propositalmente e a gente reviver nesse espaço que aconteceu ali. Porque para o bem ou para o mal, claro que foi um lugar de tortura, um lugar de prisão, um lugar horrível e que a gente tinha que lembrar por isso, mas também pelo lado positivo das pessoas que superaram esse lugar, das pessoas que passaram por isso. Então, assim, a memória não interessa a eles para nada, nem para lembrar no sentido negativo, né, de que eles fizeram foram bárbaros com essas pessoas, nem no sentido positivo de que essa derrota que eles impõem, não uma derrota completa. Não é assim que a coisa funciona. Então, reerguer aquele espaço, trazê-las de volta, foi muito importante. E também isso, o cinema usando todos os seus dispositivos possíveis como forma de resistência. Então, elas interagem com um espaço que em si só já é uma provocação de memória, já é uma invocação de memória. Então, ele foi pensado por isso. As atrizes nunca conviveram com as donzelas de fato, elas foram depois de algumas cenas que eu achei que precisava a gente ilustrar com corpos jovens, né? Porque são senhoras falando ali. E acho que trazer esse corpo jovem, né? A maioria foi presa muito, assim, 18, 19 anos. E é muito
assustador pensar nisso, né? E eu precisava ter aqueles corpos ali para representar essa juventude carcerada. Então, foi muito por isso, por umas imagens que eu achei que precisava de memória, uma invocação de memória delas, lembrando da época que elas estavam ali. E a reconstrução foi toda feita na memória? Sim, elas fizeram, eu pedi desenhos, elas desenharam 35 desenhos da torre, nenhum desenho era igual, como vocês viram. E a partir desses desenhos desconexos é que a diretora de arte montou essa instalação, a meio Dogville, meio Imagem que Falta, do Hitpan, e também César Deve Morrer. São as 3 referências cinematográficas para esse filme. O César Deve Morrer também é uma encenação de Preso na Prisão, né, dele numa peça chamada Júlio César. Esse filme é incrível. Esse filme eu estava no meio do processo de pesquisa, eu falei, eu preciso fazer algo inspirado nesse filme. O Dogville, por ser esse espaço de opressão também, esse espaço sugerido, e eu achei que elas não iam, porque a gente investiu todo o orçamento no filme nesse projeto cênico. E se elas chegassem ali e falassem, não, isso aqui não tem nada a ver com o lugar, porque não tinha nada a ver. Elas iam rejeitar e elas não iam acolher aquele espaço. Eu ia estar perdida, mas assim, cinema também é risco, né? Então é isso. Tem uma pergunta ali, vamos ouvir. Oi. Eu quero te parabenizar e dizer que os lugares onde essas coisas aconteceram, hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, pensando, na década de 30, havia a cela 4, na casa de detenção, onde ficaram Nise da Silveira, Olga Benário, a Werneck, Maria Werneck, que também ninguém sabe do que aconteceu. Então, conhecem Nise porque conhecem Nise do Museu do Inconsciente, aquela velhinha, porque a menina fez o filme, esqueci o nome dela. Glória Pires. Glória Pires fez o filme, o Monjardim fez Olga, né, que trouxe um bocado dessa... Então, a atualidade deste filme, com essas pessoas vivas, né, é uma coisa assim que ainda vivas, muitas tem pessoas com... Foram quantas que morreram? 3 já? 3. Uma a gente não conseguiu atualizar, mas morreu uma outra recentemente. Aquela que leu o poema do Mayakovsky. Sim. Professora também. Então, eu queria te parabenizar, eu não tenho nem perguntas, também tive presos na família, etc. e tal. E uma coisa, teve uma sessão semana passada na Câmara dos Vereadores de Niterói, no dia da Lei da Anistia, 40 anos da Lei da Anistia. E está sendo lançado um livro, eu não sei o nome do autor, Niterói, na história de Niterói no período da ditadura. Então também deve ter informações que as pessoas não sabem. Eu mesmo ouvindo uma fala a respeito sobre que o Caio Martins serviu de exemplo para o Chile, o estádio onde prenderam no Chile. Eu nunca tinha, não passou isso pela minha cabeça, mas foi o primeiro lugar em que prendiam nos estádios, foi aqui. Então... Niterói de vanguarda. Triste, né? Triste. Suzana, parabéns pelo filme. Obrigada. Eu lembrei de uma coisa, só tem um país no mundo que consegue ser pior do que a gente em termos de fazer um trabalho de esquecimento total do que aconteceu, que é a Indonésia. Né? Lá na década de 60, foram centenas de milhares de mortos. E assim, as pessoas que mataram estão nos altos cargos do país, estão muito ricas, e a mídia ridiculariza as pessoas que foram assassinadas. Bem parecido com a gente, né? Mas não, consegue ser pior lá. Porque em programa infantil, até em programa infantil, os assassinatos são ridicularizados. Isso está em 2 filmes, que é Joshua Oppenheimer, Sim, que é o Ato de Matar e o Olhar do Silêncio. E o outro? Os dois maravilhosos. Qual o segundo que você falou? Não, o segundo é o Olhar do Silêncio.
falou no Camboja, né? Não, Indonésia. Sim, Camboja foi o filme A Imagem que Falta, do É a Hitchcock. imagem que falta. É. Que resgatou, né? Sim, sim. Não, a gente está muito mal mesmo. Não, terrível. O filme tem uma página no Facebook que é o tempo inteiro atacada com pessoas que fazem fotomontagens da Dilma com um fuzil. É uma série de ataques. É impressionante, assim, como os sites do filme, que tem o depoimento delas na íntegra, isso eu queria dizer para vocês. A gente fez a pesquisa e a gente tem depoimentos de todas essas mulheres, 5, 6 horas de depoimentos no site do filme, que chama www.torredasdonzelas.com.br. Esses sites derrubaram 2 vezes, a gente tem que pedir para voltar, derrubaram o site da produtora. Enfim, é uma guerra realmente. Mas a gente está botando o site de volta, porque é histórico, qualquer pessoa que quiser fazer algum material com esses depoimentos pode fazer. A gente ganhou dinheiro para fazer a pesquisa, a gente disponibilizou publicamente essa entrevista, que eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer como produtor audiovisual, enfim. Isso que você comentou foi muito importante a respeito do fato de chegou a nossa hora de lutar também nesse processo, né? Sim. E é um filme que dá energia pra gente de luta, que você viu o que elas fizeram daquilo ali, do que elas sofreram, né? Exatamente. Só um adendo, porque essa montagem da Dilma com uma arma, né? Não sei se é a mesma foto, tem uma foto dela, dá uma arma do lado, um fuzil, né? Que a Dilma era uma combatente, né, destacada, mas de organização. Não era uma mulher uma militante de arma. Tinha um pessoal da segurança, né, que estava armado, mas ela não é. Agora, ela poderia muito bem ser uma militante de arma na mão. Isso não seria de forma nenhuma algo que desabonasse, né? Então é muito triste que se faça uma leitura também dessa forma, né? Que marginaliza aqueles que optaram pela luta armada, que foi o caso do meu tio e de tantos outros que tombaram, né? Que deram a sua vida para a Dilma. Contribuiu de outras formas, muito heroicamente, inclusive, mas se ela tivesse uma foto real, armada com fuzil, não seria nada que desabonasse a luta da ex-presidenta, enfim. Não, tanto que a própria Dulce Maia, a primeira mulher a entrar na torre, disse: eu peguei armas em todas as operações. A Guida fala: a gente nunca, nenhum filme fez nenhum tipo de diferença entre luta armada. Isso foi uma opção de cada um. Eu tinha uma crítica muito grande à luta armada neste momento que eu estou vivendo hoje, com a Festival do Rio não rolando, o Marighella não sendo lançado, e a educação sendo... Eu não sei. Você não responde por mim. Suzana, primeiro, parabéns, muito lindo o filme, muito essencial. Ele estava falando da Dilma, eu queria perguntar da Dilma, como é que foi o processo de entrevistá-la, como é que foi, enfim, em que período que foi também, que eu não lembro quando que você filmou, se foi na época do processo do impeachment, golpe, enfim, falar um pouco sobre isso. Marina, que bom que você veio. Então, eu filmei, o filme teve várias etapas de filmagem, né? Uma das entrevistas que vocês veem, a outra dos desenhos e a outra da torre reformada. Quando a gente montou a torre e que fez o plano de filmagem, a Dilma estava no processo de defesa dela do impeachment. Então ela marcou 2 vezes com a gente e não conseguiu entrar na torre. Então ela é uma das poucas... Ela, mais a Ieda, que estava doente, e a dona Hilda, que também que conta a história dos filhos na cadeia, também estava doente na época e não conseguiram ir. E ela acompanhou, a gente mandava o material para ela olhar e ver o que estava acontecendo. Ela ficou muito triste de não poder ter ido, mas ela não conseguiu ir. E depois eu entrevistei ela em Porto Alegre, que é essa entrevista que está aí, já depois do golpe. E é isso, eu acho que foi uma pessoa que me mostrou uma força muito grande, assim, sabe? Essas frases que eu falei sobre por que é a sua hora de lutar, sabe? É o momento,
a gente pode ser construído. Tudo que ela fala no filme de construção em cima de momentos de repressão, foi dentro de um momento dela também que ela estava num momento de derrota. Então ela estava muito emocionada ali com tudo que ela falava. E a gente até na montagem do filme a gente tirou muito isso, porque a gente não queria mostrá-la fragilizada no momento que de fato ela estava, e que nem para o filme eu acho que teria grande valor, né? Eu acho que o filme é muito mais de inspirar do que de trazer reflexões de que será que vale a pena, sabe? Eu acho que eu quero dizer que vale a pena. O filme é posicionado nesse sentido. Então, foi isso. Foram 3... Eu lembro quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu estou há 4 anos tentando te entrevistar. Ela virou para mim e falou assim, nossa, você esperou pouco, né? Eu fiquei olhando, eu falei, pô, é bem Dilma. Mas ela, bem Dilma, aquele jeito dela. Mas ela é uma enciclopédia, né? Impressionante. Fiquei muito impressionada com isso. E nesse momento que eu fiquei, assim, como a gente tem uma narrativa de que a Dilma não era uma pessoa bem articulada, que ela não era uma pessoa culta. Eu, que sou uma pessoa que sempre votei à esquerda completamente, mesmo assim eu tinha isso dentro de mim. Então quando eu passava, aquele livro que foi lançado, não sei o quê, eu ficava boiando. Aquele cara que falou não sei o quê, aquele filósofo que falou. E os conceitos que ela trazia de prisão, de tempo, de luta, eram tão sofisticados que a gente realmente, na montagem, a gente teve que limpar, porque senão ia passar muito Divina e Gloriosa no filme. E a gente precisava, porque já era um protagonista que a gente não queria. Esse filme não tem protagonista, esse filme é um filme de memória coletiva. Então, assim, esse contato com ela foi muito, muito revigorante para mim, no sentido de estar firme e de saber que a gente está do lado certo da história. Desculpe pedir a palavra de novo, mas eu não resisto. Você mencionou que todos os depoimentos estão na íntegra salvos, graças a Deus, e estão lá disponíveis. E claro que eles são documentos, já que crime lesa humanidade, crime contra a tortura não prescreve. Pelo menos se a nossa lei nacional não fizer nada com eles, a lei internacional poderia, eles um dia fazer. Estou perguntando isso de novo. Eu sei que a situação do cinema nacional está periclitante, não há verbas, não há nada, mas já que você tem esses depoimentos reais, que são uma prova de que a justiça não foi feita e serviriam para, em tese, fazer uma justiça e, pelo visto, não teremos, mas então fica uma sugestão que você fizesse um cenário de Tribunal Penal Internacional e levasse à justiça Carlos Alberto Brilhante Ustra ou Fleury, que é citado ali várias vezes, e que ainda é nome de rua em São Paulo, e que seria a única maneira dele ser levado à justiça, seria assim um mockery trial, igual a gente fez para o Ariel Sharon Palestina, já que não tinha como, faz um teatro. E já que não tinha como, fizeram isso do Henry Kissinger já. Então, os criminosos da humanidade que ficam impunes, quem sabe no cinema encontrem seu dia no tribunal. Então, minha sugestão é que você faça o tribunal do Carlos Alberto Brilhante Ustra com os depoimentos dela. Sim, maravilhosa. Muito obrigada. Vou fazer, o cinema pode tudo. Vou fazer. Mesmo sem grana, a gente vai fazer. Oi, boa noite. Me chamo Joana e você falou de pegar em armas, assim, eu achei engraçado porque eu acho que o seu filme é a arma política em si. Eu acho que todo o processo de fazer um filme desse é uma luta, né? E eu acho muito curioso, uma coisa que me deixa curiosa no trabalho de um documentarista é essa questão de chegar às pessoas. Assim, você conseguiu que várias mulheres quebrassem esse silêncio de anos que não conseguiam conversar com a própria família. Assim. Eu queria tentar entender melhor como é que foi esse seu processo de chegar às pessoas, a aproximação, a abordagem e convencê-las de falar. Assim. Porque se elas não tivessem falado, esse filme não existiria, esses depoimentos, essa sugestão que a nossa amiga acabou de dar não existiria também. Como que foi esse processo disso? Esse foi o processo mais delicado do filme mesmo. Foram 3 anos conversando com elas e elas conversavam comigo, mas não diziam que iam fazer o filme. Em nenhum momento elas diziam, confirmavam, vou fazer.
Até um momento, eu tenho uma questão familiar em relação à ditadura, que eu costumo não falar publicamente, e que eu acho que talvez não tenha tanta importância. Mas o fato de eu ter essa questão também talvez tenha aberto um pouco o coração delas a ponto de... Um dia ela falou, não, mas eu não vou querer porque eu não quero falar, não sei o que, isso. Eu falei, olha, essa história não é só sua, essa história é minha também, essa história dos brasileiros. Por que você acha que você tem que reter isso? E foi uma discussão um pouco ferrenha, essa pessoa desligou o telefone, e no outro dia ela me ligou chorando, falou, cara, você tem toda a razão. Por que a gente fez o que a gente fez? Por que esse silêncio, né? Essa história da Anitta Liberdade, como é esse nome? Essa história da gente. Então, assim, eu acho que foi muito nesse sentido de que, assim, não é só porque eu tenho uma questão familiar ligada à ditadura que você tem que me dizer. Porque isso não pode ser a condição. Isso é a história de todo mundo que mora no Leblon, na Baixada Fluminense. E, sabe, a sociedade somos nós. Você tem que contar isso pra gente. Isso é documento. E eu acho que esse sentimento, quando eu estava muito delicada, muito educada, quando eu me revoltei e falei, e aí elas resolveram, eu acho que eu virei meio uma delas, assim, que elas falaram, nossa, ela também é forte, ela tem personalidade, ela também briga. E aí foi que uma delas resolveu fazer um grupo em casa, e que a gente fez um chá na casa dela em São Paulo, e aí foram 20 mulheres, e aí a gente começou a conversar, lá também foi um debate enorme. Cadê o roteiro do filme? Eu falei, que roteiro? Você tá doida? Como é que eu vou fazer um roteiro? E aí eu fui explicando para ela como era o meu trabalho também, né? Que eu não faço nada sobre alguém. Quando eu falo sobre alguém, eu falo com ela. E aí elas foram entender o meu processo de trabalho coletivo, assim, o que é importante falar nesse filme. E aí, sim, no final a gente tinha, não um roteiro, a gente tinha essa instalação, e elas fizeram o filme ali, né? Então, o que você falou tem tudo a ver, assim, mas é uma proposta, como é que você encontra um caminho dentro de um sentimento que elas tinham de se proteger daquele passado, daquele trauma, e fazer com que se justifique, né? Voltar para esse lugar e rememorizar aquilo. E tem uma coisa que eu nunca vou esquecer. Essa instalação de cena de arte ficava dentro de um estúdio no Butantã. E uma das presas, por acaso, morava numa rua perto. Então ela ia com o marido todos os dias lá para gravação. E um dia ela me perguntou assim, Suzana, fica alguém aqui à noite? Aí eu falei, não, só o segurança. Por quê? Porque eu queria vir dormir um dia aqui. Porque tinha aquelas beliches. Eu falei, mas por quê? Eu fiquei um pouco assustada, achei meio louco. Ela falou, porque foi tão bom entrar, porque eu lembrei quando eu tinha esperança. Eu acreditava nas coisas, eu acreditava nas pessoas. Então, ela me deu um elemento ali sobre o que foi a Torre das Donzelas muito forte. Então, era um lugar de... Tem a outra que fala, tudo que eu podia fazer, eu tinha que fazer ali dentro. Ali era um espaço de liberdade. Então, o que eu digo assim, a gente está vivendo um momento muito horrível, mas se a gente tem pares ao nosso redor que comungam da gente dos mesmos valores ideais, a gente se sente livre. E é isso que a gente tem que trazer para nossas vidas, sabe? Cultivar esses espaços de convívio, porque essas pessoas, elas foram salvas pelos seus companheiros. Por que elas tinham tanta energia, tanta força para lutar, tanta força para fazer coisas inacreditáveis? Porque elas tinham isso. E acho que a gente tem que recuperar esse espírito de grupo, sabe? Acho que muito tempo a gente ficou, o grupo disso, a ala daquilo, o feminismo daquilo, sabe? Cara, a gente está todo mundo agora no mesmo barco, e acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, que é num momento muito delicado, mas fazer disso uma força para a gente continuar. Né? E acho que encontrar esses companheiros, e acho que cada um de nós pode encontrar, sabe? Esse grupo que vai fazer com que a gente consiga superar tudo isso e produzir, né? Essa música do Jardim Macalé e do Ali Salomão, que encerra o filme, foi feita em 1971. Foi o ano que a ditadura mais matou no Brasil. Então, assim, é possível fazer arte, é possível continuar provocando. A gente tem que continuar, esse é o nosso papel. Isso a gente não pode delegar isso, a gente não pode desanimar agora. Isso a gente tem que fazer e pronto. Vamos aceitar que é a nossa vez. Não tem jeito.
acho que não vou perguntar mais nada. Acho que o que você falou foi tão importante que eu fico aqui. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Acho que se vão me somar antes aos agradecimentos mesmo pela força vital que tu botasse a gente em contato. E perguntava como é que foi para tu esse desafio de lidar com depoimentos tão fortes e em certa medida tão particulares, assim, a respeito de uma experiência que a gente nunca tem acesso, né? É uma coisa que você escuta, mas por mais que você escute, por mais que você represente, a tortura é algo que quem viveu consegue ter dimensão do que é. E aí como foi esse desafio de colocar imagens, sobretudo nessa combinação de imagens, algo que desse conta do irrepresentável em alguma medida, sabe? Do tipo, como é que a gente retrata isso, se seria uma forma que as pessoas se habituem a esse relato, achem que tornem ele tolerável ao ponto de que a vivência em si não foi tolerável. Então, como é que ainda carrega algo de intolerável na maneira como se conta, e isso diante do desafio de ter que retomar essa memória. Então, você percebe que são muitos relatos, depoimentos que precisam ser ditos, ao mesmo tempo um tempo um pouco escasso, então um vai emendando no outro, o ritmo mesmo, assim, como é que foi trabalhar esse respiro entre um depoimento e outro, esses momentos de debate, não só de fala de um e de outro. E outra coisa é que parece existir assim, nas conversas delas, uma consciência a respeito de um recorte que atravessa todas, né? Algo sobre uma escolarização, algo sobre uma classe social, tanto quando uma diz que se deparou com aquela situação em que alguma companheira de cela chamava ela de terrorista e de repente, mas como assim eu estou lutando por ela e ela não sente a simpatia e essa contradição que, querendo ou não, existia. Como é que foi lidar com essa noção desse recorte de classe e de raça, em alguma medida, são todas companheiras brancas, nessa situação em que existe uma invisibilidade dos desaparecidos políticos, sobretudo indígenas e camponeses, que foram também torturados e perseguidos e nas estatísticas ocupam menos destaque, assim, até por acesso a instrumentos de divulgação. E como foi lidar com essa complexidade, mais ou menos, como uma enxurrada de perguntas. Já nem lembro o primeiro, né? Mas enfim, obrigada pelas considerações. Sotaque super legal, adoro sotaques. O filme é um recorte sobre um determinado lugar e a característica que tinha esse lugar. Esse lugar, quando o Marighella morre, o DOPS de São Paulo lota. E aí eles têm que desocupar, porque a LN cai inteira, né? E eles têm que desocupar, porque tem muita gente no DOPS. Eles falam, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aquela torre desativada e vamos botar as mulheres. E, especialmente naquele momento, o grupo de mulheres que foi para a torre tinha esse recorte de classe. Eram mulheres universitárias, tinha lá a mulher do Virgílio, que era uma operária, mas era raríssimo. Não tem relatos de nenhuma negra que tenha passado pela torre. Porque, especialmente naquele momento, foi um momento de que aquelas meninas que estavam ali lutando, era aquele grupo mesmo. Então, e assim, eu sempre penso que o meu trabalho não é um trabalho muito jornalístico, assim, eu tento tirar o máximo possível do que é a informação, né? Eu tenho que contemplar todo mundo naquele projeto, né? Até porque acabei de fazer um curso chamado Anistia, que é sobre anistia, e que tem lá a parte muito forte dos indígenas, enfim. Eu acho que cada filme tem a sua especificidade e quando você dirige, o trabalho do diretor muitas vezes é saber perder. Então, assim, eu não vou dar conta de tudo. Eu lembro que eu vim fazer o Damas do Samba aqui também, mas faltou fulano. Eu falei, gente, faz o filme da fulana, gente, pelo amor de Deus. Levanta da cadeira aí, porque, assim, não vou dar conta. O público sempre... essa pergunta já me surgiu, mas não faltou isso, faltou aquilo. Não tinha, gente. Não faltou, não tinha mesmo. Esse é o recorte, eu escolhi essa torre por esse motivo. Agora, você fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que é a questão desses relatos de tortura se tornarem, né, toleráveis da gente assistir, da gente se envolver com essas histórias.
Uma das coisas que mais me emocionava nesse processo é que quão raro é alguém que se submete a uma situação dessa por um ideal. Assim, que tipo de gente é essa? E aí eu vou me remeter à minha questão familiar, né? Eu tenho uma questão de ausência paterna e eu sempre quis entender por que o meu pai tinha ido embora e tinha abandonado a minha mãe para lutar por algo que ele nem sabia por quê, para quem. Então, eu ouvia nesses relatos de tortura e de prisão a voz dele falando comigo, justificando para mim qual é o sentido que ele queria dar à vida dele. Que não era ter uma família, mas ter talvez um mundo melhor. Então, assim, a minha necessidade era traduzir isso para as pessoas. Essas pessoas realmente estavam abrindo mão de muita coisa. Né, do corpo, né, essas moças na época, umas tinham filhos, outras tinham acabado de parir com a Rose, com o peito cheio de leite, ela estava sendo torturada, ficou presa. Então, assim, que tipo de gente é essa que a gente não tem mais, a gente não consegue imaginar isso? E não no sentido de apelar pela resistência delas, mas assim, como falta gente que está disposto a abrir mão de coisas individuais, né, para um coletivo. Eu acho que toda vez que eu ouço um relato de tortura, tudo que me vem à cabeça é isso. Não é por mim, eu não quero me tornar o herói. E acho que, assim, foi muito ruim para a gente o silêncio delas. Mas, ao mesmo tempo, é de uma grandiosidade também você passar por tudo isso e simplesmente não falar, não jogar nas costas dos teus filhos, do teu marido, que você é uma grande sofredora, que eles têm que mais aqui, sabe, estender tapete vermelho para você porque você lutou pelo Brasil, pela democracia. Então, assim, são muitos sentimentos misturados para mim, sabe? Toda vez que eu assisto o filme eu ainda consigo ter impressões outras. Porque é isso, um dia eu descubro que elas também foram muito generosas. Um dia eu fico revoltada pelo silêncio, no outro dia eu entendo o silêncio como uma coisa muito grandiosa. Então, é uma coisa assim que vai mudando para mim. E assim, eu não tive nenhum tipo de restrição em colocar. Eu acho que a gente até eliminou bastante as questões de tortura no filme, justamente para não banalizar demais algo que é tão bárbaro. Mas os momentos que a gente tem no filme sobre isso fala muito dessa coragem de abrir mão desse individualismo, de abrir mão de coisas por um companheiro. Porque quando você está na tortura, você só é torturado porque você não falou. Né? Você pode continuar ali, e quanto mais torturado você for, mais você está tentando segurar. Claro que tem gente que durante a tortura acaba falando e ele não é pior, ele é só um ser humano do que o outro. A gente também, é uma coisa que eu aprendi muito com esse filme. Isso é uma coisa que a Dilma mesmo fala, assim, eles jamais discriminavam pessoas que tinham entregue, mulheres que tinham entregue a outras pessoas, porque quem sabe da dor é quem passou por ela. Então, isso também não tem uma hierarquia, né, do herói que não entrega ninguém e aquele que segura. Mas tem uma beleza muito grande nisso, nesse se entregar para a luta, sabe? Que eu acho que está faltando muito na gente. Eu acho que essa apatia que a gente está hoje, essa inércia, ela tem a ver com um sistema que individualiza a gente o tempo inteiro. Que a gente tem que ter, que a gente tem que ser e que esse sentido do coletivo a gente perdeu muito. E acho que se a gente não redescobrir isso, a gente vai realmente perder para sempre. Vamos perder o planeta. Não sei se eu te respondi. Vamos perder o planeta. Oi? Vamos perder o planeta. Sim. E o planeta vai se livrar da gente. Sim, a Amazônia, tudo que a gente está vivendo. Assim, eu quero a minha mesa de madeira. Eu quero meu design de madeira. O planeta vai se livrar da gente. Sim. É isso. Acho que a gente tem que encerrar, né, gente? Eu espero que não tenha deixado ninguém sem respostas. O filme estreia dia 19 de novembro. Tem um site. Setembro, louca. Estreia semana que vem. Se vocês gostaram do filme, por favor, façam posts, me marquem. Vocês podem me adicionar no Facebook. Adicione a página do filme, divulgue, porque é um ato de resistência. E é o cinema hoje. Então, vamos lá. Obrigada.